Olá, meu nome é Ricardo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre alguns hábitos que algumas pessoas têm e é preciso corrigir. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que nós estamos tratando sobre comportamentos, pensamentos, né? Porque é preciso entender, deixar muito claro que para se ter sucesso, precisa ter a confiança das pessoas. E confiança passa pelo caráter. Por isso que nós estamos insistindo tanto na questão comportamental. E hoje nós vamos falar sobre o hábito da mentira. Entre as várias espécies de hábito, existe um pouco percebido que é o da mentira. O homem moderno mente demais, baseando-se na ideia errônea de que será bem sucedido. A maioria acostumada a esse mau hábito nem sequer toma consciência do que está mentindo. Às vezes até acredita na própria mentira, né? Provavelmente você conhece alguém assim. Quando isso ocorre com subalternos, né? ah, Temos que chamar a atenção. Mas muitos deles parecem ter perdido a noção da diferença entre a verdade e a mentira. Só percebem haver mentido e pedem desculpas depois que a gente ministra uma lição, né, bem clara a respeito. O hábito faz com que o povo moderno se perca, incapaz de distinguir entre os limites da mentira e da verdade. Deixarei claro de lado também as mentiras inconsequentes, que não merecem análise especial por cuidar das maiores, mais graves, por serem conscientemente premeditadas. Muito ruim. Entre elas, começaremos por analisar as mentiras proferidas pelos políticos. Esses muitas vezes são censurados por deixarem de cumprir as promessas, né, de campanha, de uma boa política e planejamento, né, feitos durante pomposas propagandas eleitorais, julgando essa atitude perfeitamente normal. Existem educadores cujos atos contradizem a grandeza de suas palavras. E é comum jornais publicarem artigos de caráter duvidoso. As propagandas exageradas não constituem exceção. A gente costuma ver isso todo dia, né? Então, precisa ficar muito atento. Os impostos representam o maior problema. É uma competição de mentiras entre fiscais e contribuintes, de caráter sumamente complicado e desagradável. Há médicos que mentem, dando esperanças a pacientes incuráveis. Também desaprovo os bonzos, aqueles monges, aqueles orientadores que fazem uso frequente das mentiras de ocasião. As conhecidas táticas empregadas pelos comerciantes são mentiras aceitas até pelo público. Vejam só. Com estas variedades, embora resumidas, podemos afirmar que o mundo é um complexo de mentiras. Talvez achem incrível o fato de um promotor mentir. Mas isso acontece de vez em quando. A prova se evidencia no notável esforço que o Ministério Público vem empregando, baseado em suposições, para criar criminosos, desde a ocorrência de um caso até o julgamento final. Não estou falando desses políticos, estou falando de outros casos. Sempre que isso se repete, penso insistentemente no motivo de tanto interesse em culpar cidadãos inocentes às vezes, né? Nós vemos uma diferença entre o tratamento desses políticos e poderosos e pessoas de menor poder aquisitivo. Existe uma diferença danada, né? A profissão do promotor exige a condenação de um criminoso, mas a condenação de um inocente foge ao nosso raciocínio. É difícil saber prontamente se um suspeito é ou não responsável por um crime, mas creio ser possível distinguir o branco do preto,
após uma breve investigação. Como a gente está acostumado a ver, para um cidadão comum, que não é multimilionário, o tratamento é um. Parece que tudo conspira para que ele seja culpado, né? E esses grandes que roubam muito, parece que há uma parcimônia. O desejo de mentir parte do pensamento otimista, segundo o qual é impossível a mentira vir à luz. A teoria da inexistência de algo superior, de Deus, ou algo assim que queiram chamar, tipo grande natureza, favorece o argumento de que a mentira perfeita é sinal de inteligência, o que constitui um erro gravíssimo. Pois a existência de Deus é uma realidade. E a mentira, mesmo bem pregada, construída, é passageira, estando sempre sujeito a ser descoberta. Isto acarreta um grande prejuízo a quem mente, porque, contrariando seu objetivo primordial, a pessoa se expõe à vergonha de ter o seu crédito destruído e ser-lhe imposto um castigo. O mentiroso pensa que Deus não existe, simplesmente porque ele é invisível, né? Neste ponto, é a mesma coisa dos selvagens, né? Que não acreditam na existência do ar porque não enxergam o ar. Mas ele existe, né? Pobre homem civilizado, completamente mergulhado no hábito da mentira. Então, para quem quer ter sucesso na vida, precisa ter isso em mente a todo momento, né? As pessoas precisam confiar na gente, no que a gente falar. Se você fala, cumpra. Se você promete, também cumpra. A confiança é algo de um valor inestimável. Basta uma pequena mentira para que isso seja destruído. Para quem quer ter sucesso, quer ter prosperidade e felicidade, precisa pensar bem sobre isso. Evitar a mentira a qualquer preço. Isso é muito importante. Muito obrigado.